Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer uma blusa em crochê que utiliza basicamente ponto baixo, correntinha e meio ponto alto. O primeiro novelo eu já utilizei para fazer metade dela, uma parte, né? Sobrou só um pouquinho, ó. Eu tô utilizando a cor alfazema, que é essa 6614. Essa blusa, ela tem uma modelagem quase quadrada, ó. Ela vai começar aqui menor. Aqui vai depender das suas medidas, então eu vou explicar direitinho como que eu baseei para poder fazer essas medidas aqui. E aí depois aumenta um pouquinho. E aí a gente já segue para a finalização dela. Então, assim, basicamente, você precisa conhecer algumas medidas do seu corpo para conseguir fazer essa blusa. Aqui no formato que eu tô fazendo, ela é uma modelagem mais reta. Então, a proporção ombro, seio, barriga tem que ser mais próxima. Então, você vai ter que chegar aqui numa medida que aproxime esses 3 pontos. Então, aqui, por exemplo, eu fiz ela considerando a distância, né, entre os ombros de 41 centímetros. Aí, você tem que medir a circunferência do busto e da barriga. Medir também essa distância entre o ombro, a parte mais alta ali do busto que você for considerar, e a barriga. E aí, a gente vai fazer mais ou menos assim. Aqui eu considerei essas distâncias entre os ombros, 41 centímetros. Aqui eu fiz um tamanho de 84 centímetros, né? Na verdade, as duas partes juntas vão dar 84, então essa primeira peça tem 42. E aqui tem que dar 90 centímetros, então 45 para cada peça. Então, aqui eu vou começar com 41. Vou fazer uma série de pontos mantendo esse tamanho. Quando eu chegar aqui, bem próximo, eu vou aumentar um pouquinho para ficar em 42. Sigo aumentando aqui para poder ficar em 45 e descer aqui reto 45. Então, você vai encontrar aqui qual que é a sua maior medida, que é aqui, aqui ou aqui, e aproximar as outras dessa sua maior medida para você ter uma modelagem quadradinha dela, ou você pode ajustar e colocar mais pontos na região que você tiver a maior medida. Então, aqui é bem flexível. Esse tamanho que eu tô fazendo aqui é um tamanho que fica aí entre o M e o P. É um M pequeno, mas não, o P ainda é um pouquinho menor. Então, se você tiver um tamanho menor ou maior, você pode ir diminuindo basicamente o número de pontos e mexendo um pouquinho nos aumentos. Então, eu vou explicar agora passo a passo como que eu fui fazendo essa sequência aqui. Essa é uma modelagem que vai ficar com esse tamanho aqui, ó, 41, 42 e 45 centímetros. Isso baseado no meu ponto, você tem que testar também como que vai ficar no seu ponto. Então, assim, aqui o mais importante é você seguir o tamanho mesmo, você medir ali a peça que você está fazendo, do que o número de pontos que você tem ali na carreira, para você conseguir fazer um tamanho de blusa que faça sentido para você. Então, agora eu vou começar aqui mostrando passo a passo como que eu fiz essa peça. Começo com um nó corrediço. Vou fazer 70 correntinhas bem largas. Finalizando a correntinha ali no tamanho desejado, você já pode começar uma carreira de pontos baixos. Então, essa é a primeira carreira que vai ser inteirinha assim. E aí, na próxima, a gente já muda ela.
Terminei a carreira de pontos baixos. Agora, eu faço 2 correntinhas, viro o trabalho. Aqui eu já considero que tem um ponto, então eu começo a trabalhar ponto, meio ponto alto. Aqui. E aí, agora eu vou fazer uma carreira inteira, só que eu vou pegar só essa alça aqui da carreira anterior. Então, eu vou trabalhar a carreira inteira somente com essa alça aqui da frente. Aí, o lado de cá, ó, a alça fica. Finalizei a carreira. Eu tô fazendo o ponto mais larguinho, geralmente meu ponto é mais fechado, porque o ponto largo deixa uma peça mais elástica, olha. E pra roupa eu acho que é interessante ela ser um pouquinho mais elástica mesmo. Principalmente essa modelagem que fica próxima da medida do corpo, né? Então é bom garantir aí uma elasticidade. Aí agora a gente vai fazer a continuação do bloco, né? Então aqui a gente fez só a carreira de início e aqui a gente começou o bloco. O bloco, ele vai ter sempre esse mesmo padrão aqui, ó. Que são 4 carreiras de meio ponto alto. E aí uma carreira onde eu vou alternar meio ponto alto, correntinha, meio ponto alto. Que aí vai formar essa carreira abertinha aqui. Então, aqui tem um bloco, aí depois eu vou e faço de novo. 4 carreiras de meio ponto alto, carreira aberta. Então, para continuar esse bloco, agora a gente fez já a primeira carreira, faltam 3 de meio ponto alto. Eu faço 2 correntinhas. Não posso esquecer de considerar sempre os pontos do canto. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto, fiz 2 correntinhas, vou virar e vou continuar. Então, assim, aqui eu já considerei que eu fiz um meio ponto alto. Vou fazer aqui um novo e vou fazer pegando só essa alça da frente aqui. Pronto, aí eu vou continuar aqui até o final. E eu não posso esquecer de incluir um ponto em cima dessa correntinha aqui, porque ela também é um ponto. Então, eu vou fazer um ponto aqui e um aqui. Então, agora a gente vai continuar aqui, pegando só a alça da frente. E aí, a gente vai fazer essa carreira e também mais outras 2 carreiras no mesmo formato, para formar essa primeira parte do bloco. Terminei as carreiras do primeiro bloco. Agora a gente vai fazer a última com os buraquinhos. Então, aqui eu já fiz 2 correntinhas, faço mais uma correntinha, viro. Aí aqui, eu já ia pular aqui e fazer um meio ponto alto aqui, mas como eu vou fazer o buraquinho, aqui vai ser o buraquinho, o primeiro meio ponto alto vem pra cá. E eu mantenho a mesma lógica de pegar só a alça da frente, tá? Então, você vai alternar. Correntinha, pula, faz o meio ponto alto. Correntinha, pula, e aí faz o meio ponto alto. Repete até o final da carreira, e aí a gente finaliza o bloco. Terminei o primeiro bloco. Aqui, ó, ficou faltando um ponto para poder dar o espaço, então eu só fiz mais meio ponto alto. E é isso. Se acontecer o mesmo com você, é só você colocar mais meio ponto alto aqui e seguir. Agora eu vou fazer de novo a sequência de meios pontos altos por 4 vezes e depois fazer isso daqui. Então, vou fazer um novo bloco. E aí eu já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Lembre-se de pegar a correntinha que tá na ponta, considerando como meio ponto alto.
senão você vai acabar perdendo alguns pontos para trás e vai diminuir o tamanho da sua peça. Bom, eu fiz aqui já os 4 blocos, que são 4 carreiras de meio ponto alto, mais uma alternando com correntinha. E aí agora, depois que eu fiz isso 4 vezes, eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto e vou iniciar os aumentos para poder fazer a segunda metade dessa peça. Depois de fazer os 4 blocos, eu fiz aqui uma carreira de meio ponto alto. Aí agora eu vou começar a fazer alguns aumentos para colocar mais alguns centímetros aqui pro lado. Eu percebi que na minha primeira peça eu fiz meu ponto no começo um pouquinho mais apertado, então por isso que ele tava dando aquela diferença de 41 centímetros para 45, porque eu coloquei pouquinhos pontos a mais aqui embaixo. Então eu vou ter que dar uma esticada na peça para as duas ficarem com o mesmo tamanho, tá? Antes de juntar. Então, agora, como que eu vou fazer, né? Eu tô aqui, nessa peça aqui. Eu vou fazer a subida e vou fazer um ponto, meio ponto alto no mesmo local que eu fizer a subida. Basicamente vai ser essa a diferença. Aí eu vou fazer isso só nesse pedaço aqui. A primeira carreira eu fiz ela inteira, sem colocar nenhum aumento. Aqui no início da segunda carreira eu já coloco um aumento. Faço toda essa carreira. Aí eu subo e coloco mais um aumento. Faço a carreira e coloco mais um aumento. Então, nas próximas 3 carreiras, vai ter um aumento no início dela, de cada uma. Esse aumento, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu faço colocando aqui os pontos da subida, que vão contar como um ponto, meio ponto alto, né? E aí eu faço um meio ponto alto aqui junto ao ponto que eu fiz a subida. Então eu tenho aqui 2 pontos em cima de um só. Depois eu faço a carreira normalmente. Então eu vou seguir agora até chegar no final, sem fazer nada diferente, a diferença foi aqui só. Vai chegar aqui até aqui no final e vou fazer de novo o aumento. Aí faço toda a carreira, chega no final, sobe e faz de novo o aumento. Então vai ficar desse jeito aqui. Um aumento aqui, um aqui e mais um aqui. E aí eu posso então fazer esse bloco aqui normalmente. Depois daí, eu faço mais blocos. Bom, fiz 2 blocos, então eu fiz mais 4 carreiras de meio ponto alto. Agora eu só faço uma correntinha, viro o trabalho e faço uma carreira toda em pontos baixos. Aí essa carreira, o primeiro ponto ele já vai começar logo aqui, porque essa correntinha aqui da subida não conta como ponto baixo. Não se esqueça de continuar pegando só uma alça da carreira anterior. As peças estão prontas. Os tamanhos ficaram bem próximos. Aqui a tensão tá um pouquinho
maior, aqui o ponto ficou um pouquinho mais relaxado, mas no fim, como o ponto tá largo e bem elástico, só de ajustar na mesa aqui, elas ficaram com o mesmo tamanho. Aí agora a gente vai fazer a junção. Nesse pedaço aqui, aqui fica a abertura pro braço. Aqui a gente também faz uma junção, repete aqui e aqui. Agora nós vamos fazer a junção. Aqui, tô trabalhando na base maior. Na base menor a gente vai juntar aqui. E na base maior a gente vai juntar aqui. Agora é importante sempre manter as carreiras bem alinhadas. Aí tô fazendo uma costura sem apertar. Eu subi essa costura até aqui, então eu andei um bloco, 2, 3, parei aqui na quase metade ali do quarto bloco. Aí daqui pra cá, tá dando mais ou menos 24 centímetros. Então essa distância que eu vou deixar aqui pra passar os braços. Aí agora eu vou fazer a costura da lateral. Para arrematar essa pontinha aqui, ó, da carreira, você pode passar dentro do ponto para deixar as correntinhas contínuas, ó. Esse é o resultado da blusa.